Todos nós conhecemos Flapjack. Todos nós conhecemos Flapjack. Aquele garoto de cabelinhos loiros do Cartoon Network, sempre irritando o Capitão Falange. E tal, bem, pra quem não sabe, é um episódio que os animadores deixaram de fora. É muito perturbador. O episódio foi cancelado há um pouco atrás. Os animadores pretendiam encerrar a série com um episódio chocante, mas não o fizeram. Eles fizeram uma cópia do episódio, mas nunca o lançaram, porque ele foi visto por um público pequeno, somente para teste. Por coincidência, eu estava no meio desse grupo. Sim, eu conhecia um dos animadores e ele me levou para uma exibição especial. Porém, o que eu vi era completamente inimaginável. O desenho animado começou completamente de normal, com a introdução e tal. O capitão de título para o episódio é Goodbye Flapjack. Apenas um texto simples, com um fundo preto. Ao invés de uma música boa e animada, na hora de mostrar o cartão de título, não havia nenhum som, somente sussurro fraco, e eu não conseguia entender o sussurro, mas dizia repetidamente: adeus, Flapjack. No início do episódio mostrou Flapjack pulando ao redor do cais. Então o Capitão Falante o impede e diz alguma coisa em latim. Pelo que se pode entender, ele havia dito substitucus inter navale, que significa pare de correr na doca. Ainda bem que tinha aprendido latim no ensino médio, mas fiquei me perguntando por que diabo eles teriam feito aquilo. De repente Flapjack começa a rir de um jeito muito assustador e em seguida olha para o capitão com uma expressão muito vazia. Bolha vem nadando em direção a eles e quando chega pergunta em um tom calmo: o que está acontecendo aqui? Falante, você está ensinando o que o Flapjack deve fazer? Falante começa a rir, muito maníaco. Flapjack parecia muito triste. Bolha começa a gritar com o capitão: pare de rir! Pare de rir! Em seguida, todos os personagens no desenho param. Ficou tudo em silêncio. Flapjack olha para a terra com o olhar vazio. Então a tela ficou estática durante uns 10 segundos. A cena volta ao cais. Flapjack correu em direção para a loja de doces com uma aparência muito triste e depressiva no rosto. Ele entra na loja de doces e não havia ninguém lá. Estava tudo escuro. De repente Flapjack se senta e começa a chorar. Então Luiz Hortelã sai da sala dos fundos e pergunta: o que há de errado, Flapjack? Flapjack encara Pat com um olhar muito nervoso e demente. A expressão dele arrepiou até os pelos de minhas costas. Então ele correu para fora da loja de doces e em direção ao cais. O capitão estava sentado no banco em frente ao mar. Flapjack veio correndo para ele. Flapjack em seguida saltou do mar e a bolha começou a correr atrás dele. Bebê, não! Não, bebê! A tela mostra Flapjack afundando no fundo do mar. A cidade inteira olha em direção ao cais e o capitão começa a rir. Bolha então volta segurando o cadáver de Flapjack no mar e joga-o no cais. Então Bolha olha para Falante e grita com uma voz desesperada: ele era apenas uma criança, Falante! Apenas uma criança! O que há de errado com você? Foi a cena mais assustadora e perturbadora que já vi em toda a minha vida. Um dos cidadãos então diz: é tarde demais. O médico olha para Flapjack e por fim diz em uma voz muito baixa: ele está morto. Todos os cidadãos se afastaram cabisbaixo. O episódio terminou com Bolha chorando do lado do cadáver de Flapjack e com o capitão se afastando cabisbaixo também. A tela desaparece e fica preta por mais ou menos 1 minuto. De repente a tela rapidamente pisca. A imagem do corpo do Flapjack morto, mutilado com uma piranha presa nos restos de seu braço, se contorcendo de ar.
Então a tela começa a piscar com imagens muito assustadoras de Flapjack e de crianças mortas. E por fim, dizia na parte interior da tela: descanse em paz, Flapjack.